Glória a Deus. Se chegar mais alguém, depois a gente... Mas vamos... Assiste no YouTube depois aí. né? Ele já tá gravando, tá direto ao vivo lá. Estará disponível nas plataformas digitais, né? Tá vendo? Instagram. Qualquer coisa acessa o Instagram. A pregação vai pra lá. Hoje aqui é chique. Amém, irmãos? Boa noite. Paz, graça e paz. Paz do Senhor. Paz seja convosco. Shalom. Você não vai axé. É guerra. É guerra. Esse é guerra. É aqui, eu sou algo. Alguns, né? Alguns obreiros. Alguns obreiros falam, é guerra. Mas da parte dele, não, que paz, irmão, é guerra. Senhor, capaz do Senhor, Senhor, capaz do Senhor. É tanto irmão e irmã que aqui em casa, irmã, não vai nem varia. Tem que vigiar. Amém, queridão? Vamos lá, vamos adorar o Senhor. Na verdade, eu vou passar aqui a palavra para a nossa querida irmã Elaine, para ela conduzir aí o louvor. Amém? Nosso coração esteja disponível para ouvir a voz do Pai. Amém. Boa noite, irmãos! Boa noite! Boa noite, igreja! A igreja está com medo de ti. Hoje eu tô com a bola toda. Irmãos, agradecemos ao Senhor mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para nós louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor, né? Diz o salmista. Mas eu queria compartilhar uma palavra com vocês, que hoje eu fui bem ministrada nessa palavra, que está em 2 Coríntios 1, a partir do 8, fala assim: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. Vocês vejam, o apóstolo Paulo estava passando um momento muito difícil, né? Era tão difícil que ele achava que ele ia morrer. Só que ele estava dentro de um propósito de Deus, né? Mas como resultado, isso que me chamou bastante atenção no versículo 9. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus. Tem muitas situações na nossa vida, irmãos, que acontecem para a gente sair do volante, né? Sair do volante e deixar que o Senhor guie a nossa vida. E essas situações, para mim, pelo menos, é muito difícil sair do controle. Porque quando a gente está fora do controle, a gente não sabe o que vai acontecer. Então a tua fé tem que estar muito movida mesmo na palavra. Se nós estamos dentro de um propósito do Senhor e se nós estamos passando dificuldades dentro desse propósito, saiba que Deus tem algo para fazer. Às vezes é mudar o nosso interior. Eu tenho essas minhas dificuldades na perna, né, que eu estou aguardando cirurgia. Outras aconteceram, novas. E eu fico pensando assim, meu Deus, né, que coração ruim que deve ser o meu, porque olha só na pancadaria para mim, certo, acordar, porque só coisas fortes que acontecem comigo para ver se a ficha cai. Então, como eu sou mais devagar para entender as coisas de Deus. Uns o Senhor permite só um tiquinho, né, mas outros Deus permite uma pancadaria. E hoje eu estava pensando muito nisso. Senhor, por favor, em nome de Jesus, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos. Então, eu não quero estar no controle. E isso é uma luta constante. E quando eu venho no PG, hoje eu lembrei de algo. Quando eu era pequena, eu tinha uma tia que ela tinha mais condições do que nós. E a gente não tinha tantas condições de comida boa. E lá tinha queijo e salame e presunto. Eu adorava ir nessa tia para comer. Eu tinha expectativa
expectativa quando minha mãe dizia, vai lá na tia Lúcia lá. E eu chegava a roubar queijo e presunto da geladeira. Olha só. E daí eu pensei assim, nós estamos aqui, não precisamos roubar nada. Eu peguei 3 coisas de chá para levar. Para deixar claro. Porque o Senhor tem tudo aqui na mesa para nós. O Senhor é disposto em nos abençoar. Então não precisamos mais roubar nada. Porque o Senhor nos acolhe, o Senhor nos abraça. E Ele está aqui. Então eu estou naquela expectativa, será que vai acontecer? Será que hoje é o dia que Deus pode te usar para me dar uma palavra? Ou usar o outro para trazer uma cura? Deus pode todas as coisas. Então, que o nosso coração, toda quinta-feira, quando nós nos reunimos lá na casa do Senhor também, no templo, né? Que haja expectativa, igual de uma criança. Ah, hoje eu vou na casa da tia Patrícia, ela vai ter pirulito, né? Ela vai ter comidinha gostosa, que ela sabe cozinhar bem. Então, o nosso mestre está aqui, irmãos. Não vamos perder tempo. Em nome de Jesus, não vamos perder tempo. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós estamos aqui. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de viver, pela oportunidade que nós temos de falar, de clamar, de te chamar de Abba, de te chamar de Pai, de te chamar de amigo, de te chamar, de te clamar, de te adorar, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para te adorar, para te exaltar, para glorificar o teu nome, Senhor. Pai, que seja um mover de quebrantamento no nosso coração, vem transformar nossa mente, Senhor, porque com essas transformações nós vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade tua, Pai. É o que diz a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, tu és o Deus da cura, tu podes nos curar, tanto algo emocional como algo físico, pode ser essa noite, Senhor, da manifestação da cura, Senhor. Essa noite é a manifestação da libertação. Quem sabe nós temos coisas ainda, Senhor, que precisam de libertação na nossa vida, Pai. Tu sabes de todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor, 100% te entregar o nosso corpo nessa noite, os nossos ouvidos nessa noite, Senhor, os nossos lábios nessa noite, Pai. Como disse o Alexandre semana passada, Senhor, que nós venhamos prestar atenção no que nós estamos cantando, Senhor, que é, Senhor, a tua palavra, Senhor, que é para exaltar o teu nome, Senhor, que é para glorificar o teu nome. Que nós não venhamos ter preguiça de cantar, de falar, de abrir os nossos lábios, de levantar as nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos entregar o melhor para Ti nessa noite, Senhor. O melhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Tu és bom, Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua
noite, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tu és bom, Senhor, o tempo todo tu és bom, Senhor. Tu és bom, o tempo todo tu és bom. Obrigada, Jesus, porque tu és bom, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
quando eles estavam reunidos, irmãos, eles começaram a clamar. Que o texto declara em Atos 2, é que a descida do Espírito, que veio com línguas como fogo, que veio com o som do céu, ela foi o fruto de uma reunião de apaixonados por Jesus. Eles tinham saudade dele. Sabe, nessa noite eu creio que aqui nesse PG, aqui nesse cantinho aqui desse escritório, irmãos, nós podemos ter uma manifestação do Espírito Santo. Aleluia! Trazendo vida, sabe? Trazendo iluminação, trazendo cura. Então eu queria convidar você, sabe? A expressar o seu desejo pelo Senhor. Não colocar diante dele agora as suas questões, os seus problemas, mas o quanto você anseia por ele. Quanto você sente saudade dele, quanto você já entendeu que sem ele não temos o que fazer e nem para onde ir. Peça ao Senhor que desça nessa noite, nesse lugar, que venha sobre as nossas vidas, como vem em Pentecostes. Você acredita que isso pode acontecer num lugar como esse, sabe, numa salinha fechada, um grupo de pessoas improváveis, um grupo de pessoas que talvez esteja cada um passando os seus desafios, e é no meio desses lugares pequenos, onde os pequenos homens e mulheres de Deus encontram a grandeza de Deus. Nós oramos pela manifestação do teu Espírito nesse lugar, Senhor. Venha, Senhor, com o teu fogo. Vem com o teu fogo incendiando os corações, Senhor, que agora, sabe, estão lutando, Senhor, estão guerreando para não esfriar. Oh, Pai, nós estamos aqui carentes de Ti. Tu és, Senhor, o alvo. Tu és o motivo. Tu és a razão. Espírito Santo, nós clamamos. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Venha sobre nós, Espírito de Deus. Venha sobre nós, Espírito de Deus. Vamos lá, irmão. Se lembre como é entrar nesse lugar. Se lembre como é, sabe, abandonar a presença dele. Se lembre como é isso. Se lembre como é deixar ele governar a sua mente, o seu coração, os seus planos, os seus sonhos. Ei, venha, Senhor, ansiamos por Ti. Ansiamos por Ti. Aqueles que têm mãos limpas, coração puro, suba, meu amado, suba nessa noite. O Senhor continua esperando no Monte Santo. Ele continua esperando aquele que sobe. Quer estar com Ele. Ei, Senhor, libere visões nesse lugar, Senhor. Libere visões nesse lugar, Senhor. Vem incendeia o nosso interior. Oh, nós clamamos, Senhor. Senhor, sofre as casas que estão dentro de nós, talvez algumas prestes a apagá-las. Espírito, sopra como soprou naquele dia. Sopre mais uma vez, Senhor. 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 Aviva-nos. Ah, eu preciso que alguém clame. Eu preciso que alguém clame por Ele.
tudo aquilo que está em neblina, Senhor, nós oramos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que não está claro, Senhor, para nós aqui nessa noite, eu oro em nome de Jesus. Venha, Senhor, trazendo discernimento sobre nós. Discernimento, Senhor. Digno és, a tua presença, a tua glória, ela muda tudo, Senhor. Ela muda tudo, Senhor. Nós queremos te honrar, Senhor. Nós queremos te honrar, Senhor. Ai, abençoe, eu amo. Receba, Senhor. Receba a nossa oração. Não queremos te fazer qualquer coisa, Senhor. Não queremos te entregar o resto, Pai. Nós queremos te dar a nossa vida, Senhor, por completo. Não temos mais nada de valioso, Senhor, além de ti. Tu és o nosso bem maior. Tu és o nosso tesouro. Talvez você esteja guardando um nardo para um dia especial, queridos. Deus está falando que tem gente guardando algo, esperando um dia especial. Você está esperando alguma coisa acontecer para você entregar. Mas eles celebraram a Páscoa antes de sair do Egito. Deus está nos chamando para celebrar antes das respostas. Ele está chamando para agradecer antes de ver o milagre com os nossos olhos físicos. O Senhor está me chamando a romper em fé mais uma vez. O Senhor está me chamando a viver uma fé prática e incendiada. Não podemos mais andar como se tivéssemos tempo para consertar as coisas. Não se trata mais disso. Não se trata mais disso. Oh, Na primeira canção foi mencionado sobre a mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher, ela viu a oportunidade de poder tocar em Jesus, porque ela entendia que ao tocar sairia a virtude dele. O Senhor ministrava no meu coração para que a gente tivesse essa mesma intenção de tocar nele. Não, talvez, no interesse em algo, na mudança, mas de entender que apenas tocando nele, somente tocando nele, algo especial ia acontecer nas nossas vidas. Sairia poder, sairia unção, sairia poder direto da fonte. E esse poder impacta o nosso coração, impactar a nossa vida por completo, que a gente venha apenas querer nessa noite, né, tocar nas suas vestes, apenas nós tocarmos nas vestes dele. Apenas tocarmos nas vestes dele. Traz a fonte, traz a fonte, traz a fonte, traz a fonte, traz a fonte. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aleluia.
Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Tu és bom, é poderoso. Vamos louvar com aplausos ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Deixa eu pedir para que eu partisse a palavra hoje com vocês. E gente, o estudo de hoje está falando de uma coisa assim que esses dias eu tenho conversado com muitas pessoas sobre isso, né? Mesmo que eu não soubesse que era sobre esse assunto. Mas Deus tem falado muito comigo sobre paixão. Nós estamos no que não apenas a Igreja Católica, mas muitas igrejas reformadas chamam de quaresma. Não é apenas a Igreja Católica que chama assim. Muitas igrejas, como a Igreja Presbiteriana, como boa parte de igrejas reformadas, elas celebram a quaresma, entendam que quaresma é só um nome para 40 dias. Né? Então, não é uma coisa mística. Né? Então, porque quando a gente fala, às vezes o pessoal se assusta, né? Quando eu falo a palavra catecismo, a gente vai estudar um catecismo, o povo só volta a morrer, porque parece que o pessoal vai dizer, meu Deus. Está se reportando na igreja romana, né? Entendamos, né, uma coisa que a gente tem buscado também, deixar bem claro para onde a gente passa. Irmão, todos nós somos católicos. A Igreja Católica é a igreja mundial, é a igreja, né, não entramos em discussões históricas acerca de quem foi que começou, afinal de contas, quem começou foi Jesus. Não foi nem a Assembleia, nem a Católica, nem Calvino, não foi Lutero. Quem começou a igreja foi o Senhor, morrendo na cruz e derramando sangue, né, para perdoar os nossos pecados e rasgando o véu. Foi assim que a igreja começou. Né? Então, essa coisa de quem é o dono da bola, não cabe essa discussão em lugar nenhum. Né? Então, esse período chamado de quaresma é um momento onde muitas pessoas ainda, né, eu vou dizer mais uma vez, tá? Não é uma situação mística, né? Porque, por exemplo, a igreja romana, ela tem a prática, alguns ainda têm a prática de não comer carne, né, durante os 40 dias, né, para lembrar da morte de Jesus e tudo mais. E aí, irmãos, eu diria para vocês assim como a gente sabe que a noite de Natal não é o dia do nascimento de Jesus, assim como a gente sabe que a Páscoa, se a gente for celebrar Pentecostes, né, importa mais a motivação, né, o porquê que nós estamos fazendo as coisas. E eu diria para vocês assim, né, a gente aqui celebrou, né, esse ano passado, celebramos a Ação de Graças, né, não porque a data em si é bíblica, mas é porque a Ação de Graças é algo que a palavra diz que nós devemos promover. Né? Então, a mesma coisa eu diria para vocês, nós podemos promover um período de arrependimento, sabe, de nós voltarmos e olhar para nossas vidas e tentar, né, alinhar tudo para que o Cordeiro, né, receba, né, aquilo que ele é digno de receber, que é a nossa vida em santidade e tudo mais. Então, amém por isso. Tá? Eu espero, né, que você celebre esse ano a Páscoa. Eu tenho fé que a gente vai poder fazer uma celebração de Páscoa aqui entre nós também. Sempre bati nessa tecla, meu marido sabe, eu sou chata com isso, que para mim a Páscoa é a maior celebração que a igreja poderia viver. Né? As pessoas se ligam mais no Natal, né? E na Páscoa se ligam mais de chocolate do que, né? Hoje em dia, por exemplo, o povo está reproduzindo até a toca do coelho. Né? E a gente não pode esquecer que tem um túmulo vazio em Jerusalém. Amém? Então, a nossa celebração é que assim, Jesus nasceu, mas mais do que isso, ele morreu. Ele cumpriu aquilo que ele teria que cumprir. Né? Se ele tivesse só nascido e pelo meio do caminho ele tivesse desistido, né, nós não teríamos a salvação, nós não teríamos o acesso, não teríamos sido comprados, não teria sido paga a nossa dívida. Amém? Então, e a Páscoa é o período do que é chamada a paixão de Cristo. Por que eles estão falando? A expressão paixão fala assim, quando a gente diz que alguém está apaixonado, tá o quê? Faz tempo aí vocês dois? Mais ou menos, né? Vocês são mais novos aqui? Vamos lá, 17, 18. Então andava assim, suspirando, chegava todo perfumado, começava a se arrumar às 5 horas da tarde. Eu estava apaixonado. Amém.
Depois. Só esse tipo. Poxa, sabe, nós estamos falando. Tá aí uma boa coisa, né? 7 anos e continua apaixonado. É assim que a gente tem que caminhar. 17. Por isso que eu saí muito bem. Não, irmão, nessa altura do campeonato, passou do primeiro, do jeito que as coisas estão. Vibra, né? Né? Porque assim, irmãos, a paixão ela não fala do sentimento, a paixão fala de intensidade. Paixão tem a ver com intensidade. Quando a gente fala de apaixonado, a gente está falando de que o nosso comportamento é intenso. Né? Se a gente é apaixonado pelo trabalho, o que é que a gente faz? A gente é intenso no trabalho. Se a gente é apaixonado pelos nossos filhos, o que é que nós fazemos? Nós dedicamos de todo o nosso coração aos nossos filhos. A palavra, ela não usa essa expressão, mas ela diz que nós iremos amar ao Senhor com todo o nosso coração. Tem algumas versões que dizem com todas as suas forças, né? E há outras versões com toda intensidade. Isso é paixão. É paixão. As pessoas às vezes confundem com sentimento. Não está mais apaixonado, o sentimento esfriou. Não se trata disso, gente. O que mudou foi a intensidade. Já não queima mais da mesma forma, né? Então, o conteúdo de hoje, né, que está sendo compartilhado em todos os PGs dessa noite, ele fala sobre isso. Eu já quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. E o título aqui é Cheios da Mesma Paixão. Hein? Posso contar com a excelência do BTG. Pode. Ainda bem que não é tocando nível. Amém? Deixa aberta aí a sua Bíblia, a gente vai já conversar sobre ler o texto, né, para conversar sobre ele, mas eu queria Colossenses capítulo 1, tá? Aqui, o início do texto diz assim: precisa haver uma cultura onde a vontade de Deus é uma paixão coletiva. Eu quero muito falar sobre esta frase aqui. Eu não vou ler parte por parte desse texto aqui, como o Alexandre também, na orientação do nosso pastor, entenda e deixe o Espírito fluir, né? Mas eu queria muito falar sobre essa frase aqui em especial. Precisa haver uma cultura. A gente tem falado muito sobre cultura aqui, né? No grupo. Sim. Né? Temos falado muito sobre isso, porque a cultura, ela dita comportamento. Né? Nós estamos numa geração onde a cultura, né? Talvez a gente diga assim, não existe cultura. Existe. Existe algo ditando o comportamento dessa geração. E aí ela é feito como? Através do que é ensinado nas escolas. Senhora, você concorda com isso? Através da música, através do cinema, de toda forma de arte, através da movimentação urbana, da moda. A moda dita comportamento, irmão? Sim. Dita comportamento. Né? Se a gente olhar, vamos dizer assim, se você vê a imagem, o retrato de uma mulher da década de 50, como ela se vestia? Quem lembra? Já viu filme, pelo menos? Já viu foto da sua mãe? Normalmente o que eram? Vestidos, né? Rodados, aquela roupa... Aqui em cima tinha decote? Não. Só das estrelas de cinema. Você já percebeu que a cultura tenta mudar isso? Assista um filme da década de 50 que você vai ver que a Rita Hayworth e a Marilyn, elas usavam decotão. Mas essa não era a realidade das mulheres nas suas casas. Era uma cultura tentando ser implementada. Entendamos, por isso que eu estou falando que a moda é dita cultura. Na década de 50 elas usavam no cinema, na de 60 elas já andavam assim na rua. Só que naquela época levava 10 anos para implantar uma cultura. Agora, meu irmão, sai um TikTok ali, né? Em 2 minutos o povo já está falando aquilo. Pegando o cabelo de azul. Já está usando o dia tá cabelo. todo mundo- Exatamente. Tá? Então, o que essa frase está dizendo para nós aqui, irmão? Nós estamos sendo desafiados. Tá? Precisa haver uma cultura, ou seja, nós precisamos de algo que governe o nosso comportamento, onde a vontade de Deus é uma paixão coletiva, ou seja, uma coisa que todos começam a buscar. Por que essa frase me chamou muita atenção? Porque eu tenho observado muito isso nos nossos pastores. Esse anseio de fazer com que essa
essa busca pela vontade de Deus seja uma coisa de todos. Amém? Se você perceber, desde que nós começamos a reunir, que eu acho que quem está mais tempo aqui, Elaine, que já está no PG desde com a gente, né? Desde o comecinho. Acho que Tarcísio e Lô começaram aí também logo um pouco, não foi? Desde que a gente... Quantas vezes vocês já ouviram falar da vontade de Deus no PG? Na verdade, acho que a pergunta é, qual foi a reunião em que a gente não falou sobre a vontade de Deus? E parece, irmãos, que, né, mas poxa, não tem outra coisa para falar? Tem. Mas todas elas perdem valor, elas perdem urgência diante da necessidade de nós entendermos e vivermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Quer ver uma coisa? Salmo 37:4, ele diz: agrada-te do Senhor. E satisfará o desejo do teu coração. Ah, sabe, né? Aí lá diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você já percebeu que esse texto diz que se eu me agradar do Senhor, ele vai fazer a vontade do meu coração? Tem outra versão que diz, deleita-te, Senhor. Sim. Mas você já percebeu que esse texto diz a vontade do teu coração? Isso faz sentido, irmãos? Para tudo que a gente está estudando, não. Não faz sentido. Porque a nossa vontade... Mas tem um detalhe. Se eu me agrado do Senhor, ou seja, se eu me deleito nele, se o Senhor se torna, né, um prazer para mim, a minha vontade muda. É porque o nosso coração já está desejo do meu movido por coração ele, né? muda. O desejo muda porque ele já está, né, movido por ele, né? Sim. Vocês estão muito bons, cara. Nota 10 para todo mundo aqui. Mas é tão importante a gente entender isso. Você sabe por quê? Porque por quanto tempo nós passamos nas igrejas dizendo assim, né? O teu coração, aquilo que o teu coração deseja, o Senhor vai te dar. Não. É verdade. Eu até oro para que o Senhor não dê aquilo que a gente quer, que não se encaixa na vontade dele. Porque tudo que nós recebemos de Deus, que não se encaixa na vontade dele, é prejudicial para as nossas vidas. Porque é justamente isso que falta às igrejas, a gente compreender, né? Que não é nossa vontade carnal, mas justamente quando a gente se volta para o Pai, o desejo do coração do Pai, como ela falou, né? Que aí quando há um alinhamento do nosso prazer para com Ele, e aí sim, nossos desejos se tornam dele e a gente se deleita no coração. Porque ele já sabe a intenção, né, do nosso coração. Exatamente. Ele sabe da intenção. Né? Mas quer ver uma coisa? Isaías, ele diz assim, que ele foi moído e traspassado pelas nossas, é uma palavra profética, nada tinha acontecido. Mas lá diz assim, ao Senhor agradou moê-lo. Como se a palavra estivesse dizendo assim, Deus ficou vai ficar, ou ficou, né? Porque ele estava falando profeticamente, feliz de ver Jesus ser torturado. Faz sentido para nós isso? Se a gente olhar com os olhos físicos, desconectados ou desalinhados da palavra, sim. Mas hoje o que é que nós entendemos? É que Deus ele não olha para o sofrimento momentâneo. Lembra o que a palavra diz? Alegrem-se pela leve e momentânea tribulação. Por que a tribulação é chamada de leve e momentânea? Ela é tão leve assim, irmão? Não. Tem muita tribulação que é brava, não? Misericórdia. Sim ou não? Sim. Mas tem um detalhe. Por que ela é chamada de leve e momentânea? É porque existe uma tribulação eterna, da qual não há escape. O Senhor está dizendo assim, essa não é tão pesada. Eu sei do que eu estou falando. Entendam que o que vocês estão passando é leve e vai passar. Por isso ele diz, se alegrem por passar por aflições. Ele está dizendo que essa aflição, ela não vai continuar. Uma hora, ela vai ter fim. Todos entendem? E aí o Senhor consegue dizer para você, se alegre nisso como eu me alegrei de ver o meu filho sendo moído. Por quê? Porque eu sabia que aquilo ali era apenas uma passagem. A vontade de Deus, irmãos, para que ela seja compreendida, você vai ter que subir como João subiu. E olhar as coisas da perspectiva de Deus. Porque a perspectiva de Deus não é o que nós estamos passando hoje. Isso não quer dizer necessariamente alguma coisa. Como a Elaine falou, né? Às vezes, talvez a gente esteja passando por algumas coisas assim, porque parece que a gente é um pouco mais teimoso.
teimoso, o Senhor está querendo nos ensinar. Mas tem uma coisa, irmão, isso tudo ainda é cogitação da nossa parte. É como se a gente fosse o centro das coisas. Nós não somos. Você acredita que a tribulação na nossa vida, assim como foi na vida de Cristo, produz algo na vida de alguém? O olhar de Deus para Cristo sendo moído, qual era? Era que aquilo que Cristo estava passando não é que ia trazer recompensa para ele, ia trazer recompensa para todos nós. E o que você está passando, por incrível que pareça, não tem a ver apenas com você. Porque quando alguém olha para você e você já entendeu a vontade de Deus, ela vê alguém passando por algo, talvez passando pela prova que nem o Lázaro, de repente, quem sabe, o maluco dando glória a Deus, né? Porque entendeu e sabe o quê? Diga para o seu irmão aí, vai passar. Vai passar. Vai passar. Coloque a mão no ombro dessa pessoa. Vai passar. Libera isso. Vai Senhora. Mas olha, diga isso com fé, irmão. Vai. Vai passar. Vai passar. Você entende isso? Vai passar. A bondade de Deus, ela não se alegra. A bondade de Deus, irmãos, não permite que Ele se alegre com algo que a gente vai sofrer eternamente. Quando Ele tira Adão, o Alexandre já falou sobre isso aqui. Por que Ele tirou Adão depois da queda? Por que Ele tirou ele do Éden? Porque se ele comesse, né, do fruto, né, da árvore da vida, se eu não estou enganada, ele sempre ensina sobre isso, né, ele morreria eternamente. É melhor ser retirado do Éden para ganhar a vida do que permanecer e perdê-la eternamente. Para muitos, irmãos, eu ouvi uma coisa hoje estudando, para muitos, isso aqui é todo o céu que elas vão conhecer. E para nós, isso é todo o inferno que a gente vai conhecer. Você entende? Ai, mas aqui está difícil. Isso é tudo que nós vamos conhecer do inferno. Porque o que está proposto para nós é glorioso demais. Então, quando nós começamos a conhecer a vontade de Deus, nós conseguimos entrar numa coisa chamada descanso. Mas é tão importante que essa paixão, que isso comece a tomar todos os nossos corações. É tão importante, você sabe por quê? A palavra fala que nos últimos dias nós vamos ser chamados a encorajar uns aos outros. Quando a gente começa a conhecer a vontade de Deus, a gente não começa a conhecer só pra gente, mas a gente começa a conhecer também para os nossos irmãos. E aí nós temos condições, não de tentar adivinhar. A gente não vai liberar uma palavra de, olha, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Não, a gente vai dizer para ele, irmão, vai passar. Vai passar. Porque ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Você pode dar um amém para isso? Amém. Amém, amém. Tá? Nós vamos já compartilhar, mas eu queria muito fazer essa introdução aqui, tá? Eu quero também ouvir vocês. Aqui diz assim, a igreja não pode ser um aglomerado de crentes buscando suas próprias realizações e prazeres, vendo em Deus um meio para alcançar seus objetivos. Por que essa necessidade de ser coletivo? Porque aí, quando a Elaine está apaixonada por viver a vontade de Deus, você concorda comigo que quem fica do lado de uma apaixonada acaba suspirando? Você já conversou com alguém que ama alguma coisa? Ou que ama alguém? Isso é contagiante, irmãos. Sabe, aqueles homens, a gente precisa entender que para Jesus estabelecer a cultura na vida daqueles homens que andaram com ele, foram 3 duros anos. Duros. Por quê? Porque se você acha que você passou coisa ruim na igreja, o que vocês acham que eles tinham visto até ali? Ou você acha que tem novidade aqui? Eles viam fariseus. Eles viam homens, os pastores daquela época, irmãos. Eles se venderam para Roma. Aqueles homens, para poder ser sacerdotes, eles faziam acordos. E qual era o acordo? O sacerdote controlava o povo. Você concorda comigo que um sacerdote tem essa influência, esse poder de influência? Então, o que Roma dizia? Era mais trabalhoso para Roma ter um povo rebelde do que ter um povo submetido a uma religião com a qual eles não concordavam. E eles não concordavam. Você lembra de Pilatos lavando a mão dele? Por que Pilatos lavou a mão? Eu não entendo esse negócio, mas eu não estou vendo nada de errado nesse cara. Mas eu vou ter problema se eu liberar ele. Porque o povo está dizendo o quê? Solta Barrabás. Isso para mim não faz sentido.
Mas ele sabia dos acordos, ele sabia o que acontecia. Então imagina, esses homens que caminharam com Jesus, eles vinham dessa cultura. De uma cultura onde João Batista era baby do Brasil subindo no carro elétrico, irmão. Desculpa, João, eu não queria te comparar com ela, eu sei que você nem está ouvindo agora. Mas eu estou falando do nível de loucura, você entende? O nível de loucura de alguém chegar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Era loucura aquilo. E era loucura o filho de um pastor que abre mão da boa vida que ele teria, que não era só dentro de do templo. Eles tinham terras, eles tinham posses, eles tinham servos, eles tinham guardas só para eles. Você sabia disso? Quem prendeu Jesus não foram os guardas romanos. Foi a guarda do templo. Eles tinham guardas para proteger a vida deles. Então esses homens tinham uma vida top. E a grande maioria do povo via como? Entregando seus dízimos. E vendo seus dízimos ir para onde, irmãos? No mesmo lugar que nós vemos hoje. Para os carros importados, naquela época talvez para os camelos fora de série. Você me entende? Então Jesus ele chega e ele tem que fazer algo. Ele não tem que falar da vontade de Deus meramente. Ele precisa estabelecer a vontade de Deus através do quê? De uma nova cultura. E aí tinha que ser alguém apaixonado como Jesus. Vocês lembram do texto? Não vou entrar nele agora, mas eu me lembrei. O Alexandre gostava muito de pregar sobre a intrépida resolução. Você já viu esse texto na Bíblia? Tu lembra de amor? Ih, aborreci os neurônios dele agora. Né? Mas é assim... Um pouco antes, sabe, um curto período antes, justamente da crucificação, já estava esse burburinho de bora pegar Jesus, bora pegar, já tinham tentado, na verdade. E aí o que aconteceu? Jesus chega para eles e diz: vamos para Jerusalém. E o pessoal diz: tá doido, mestre? Se tu for para lá, eles vão te pegar. Ele diz: é isso que eu quero. Então a palavra diz assim, que havia no rosto de Jesus uma intrépida resolução. Sabe o que ele quer dizer esse texto? Estava escrito na testa dele: é para lá que eu vou. Se eu tenho que morrer, eu tenho que cumprir. Por isso, ele chama ajuda de amigo. Por isso, as coisas que nós... Né, a gente vive brigando com Judas, não é verdade, irmão? Mas Judas ajuda a cumprir o propósito, irmão. Pedro queria impedir. Então, às vezes, quem está tentando, parece que está tentando ajudar a gente, na verdade, está atrapalhando o processo. Então, diga para o seu irmão, glória a Deus pelo Judas da sua vida. Você não tem coragem, né? Ai, glória a Deus. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe, irmãos, caminho para a glória sem passar pelo processo de Jesus. Viver a vontade de Deus é andar pelo caminho dele. Eu ouvi também uma expressão hoje que diz que é mais fácil evangelizar do que cristianizar. É mais fácil você falar do evangelho do que você fazer alguém se tornar parecido com Cristo. Só que essa é a intenção de Deus. Não é isso que a carta de Efésios fala? Todo mundo fala dos 5 ministérios, mas qual é a intenção dos 5 ministérios? Para que todos alcancem o quê? A estatura do varão perfeito. E aqui estamos nós. Quem já fez alongamento hoje? Sendo esticados. A maioria de nós detesta alongamento. Te esticaram, Daiane, tu já sabe, né? Inclusive, ser esticado era um instrumento de tortura na Idade Média, né? E é isso, se você entender, irmãos, nós estamos passando por tribulação. Qual é a intenção de Deus? É nos esticar. É um instrumento de tortura? Depende do ângulo que você olha. Porque o que ele quer produzir em nós é o quê? A cultura dele, a vontade dele. E quando a vontade dele chega, as coisas do nosso coração começam a acontecer. Porque agora elas se encaixam na vontade dele. Todas as vezes que nós quisermos orar, irmãos, nós temos que nos perguntar isso. Isso que eu estou pedindo ao Senhor, se encaixa na vontade dele. Porque talvez eu e você estejamos pedindo algo que não combina com o que Deus quer fazer agora. Com o que Ele pretende fazer na sua vida. Mas será que Ele sabe o que Ele está fazendo? Pastor, lembrei que a palavra fala sobre a semente, né? Que precisa morrer para dar fruto, né? E
A gente vive numa sociedade hoje que todo mundo só expõe os resultados, mas ninguém expõe o processo. Processo. Então,